Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos falar sobre as narrativas de aventura. E o que é uma narrativa? Uma narrativa é um relato de ações, acontecimentos, reais ou fictícios, com a participação de personagens. Algo importante e de bastante influência em uma narrativa de aventura é o espaço onde ela acontece. Esse espaço é importante não só para situar o leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração das personagens. Porque, de certa forma, esses personagens vão sofrer influências ao lugar onde eles estão inseridos. Por exemplo, a aparência deles, as roupas, os costumes e até mesmo as suas personalidades. Narrativa de aventura. Nas narrativas de aventura, as personagens têm uma tarefa a realizar e a enfrentar desafios e obstáculos para provar, por exemplo, sua coragem e força. Sequência narrativa. A sequência narrativa, pessoal, é a estrutura dessa narrativa de aventura. As sequências narrativas são formadas por situações compostas de situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vamos por ordem. Situação inicial é quando tem a apresentação das personagens e mostra o tempo e o espaço em que elas estão inseridas, que é aquilo que eu falei no slide anterior. Vamos para o segundo pontinho, que é o estabelecimento de um conflito. Esse estabelecimento de um conflito, o que é que acontece? Tem um acontecimento que é responsável por modificar a situação inicial das personagens, exigindo algum tipo de ação, ok? Uma ação, uma reação a eles, para que eles possam fazer algo daquilo que foi proposto. Vamos ver no próximo slide um exemplo disso. Próximo pontinho, o clímax. Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa ela vai ser elevada a um ponto de alta tensão ou emoção. Vai ser como se fosse uma espécie de encruzilhada literária, que exige uma decisão ou um desfecho, tá bom, pessoal? E o desfecho é a parte da narrativa em que mostra a solução para o conflito. O exemplo: um rapaz e uma moça estão apaixonados. Eles começam a namorar. Situação inicial. Ou seja, isso vai ser a situação inicial. Vai estar tendo a apresentação. Um rapaz e uma moça. Um dia, ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Ele, o rapaz. Isso vai ser o conflito. Ele precisa fugir da polícia e começar a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Desenvolvimento. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Isso vai ser o clímax, o ponto alto da narrativa. O rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. Isso vai ser o desfecho, que vai ser a resolução do conflito que foi apresentado na narrativa. Aqui eu separei para vocês alguns exemplos da narrativa de aventura em alguns livros. Um dos livros é Alice no País das Maravilhas. Quem não leu o livro provavelmente já deve ter assistido o filme. O autor
de Alice no País das Maravilhas é o Lewis Carroll. Outro livro que pode ser apresentado como uma narrativa de aventura é A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Mais um exemplo é Moby Dick, de Herman Melville. Pessoal, outra coisa importante que vocês saibam é que as narrativas de aventuras, elas também podem ser encontradas em livros e em filmes. Vamos ao exemplo, aos filmes, que com certeza vocês já devem ter assistido ao menos um destes filmes. O primeiro filme que eu coloquei como exemplo foi Procurando Dory. O segundo foi Moana, Um Mar de Aventuras. E o meu preferido, que é o do Rei Leão. Aqui veremos os tipos de narrador. Mas antes disso, vocês devem saber que narrador é diferente de autor. O narrador é a voz escolhida pelo autor para contá-la a narração. Vamos ao narrador personagem. Ele participa da história e narra em primeira pessoa. Conta apenas o que viveu, sentiu, viu, pensou. Não conhece os sentimentos dos outros personagens. Por exemplo, um exemplo de narrador personagem seria: fui à escola. Quando cheguei, senti uma alegria enorme em encontrar os meus colegas. Vi que tudo havia mudado após as férias. E por aí vai. Já o narrador observador. Narrador observador não participa da história e conta só o que observa da cena. Ele narra em terceira pessoa. Deixa eu pensar aqui em um exemplo. Vejamos. Após as férias, Pedro voltou para a escola. Ele encontrou com seus colegas no pátio. Parecia feliz ao conversar com eles. Um desses meus exemplos. Ele não conhece o que a personagem está sentindo. Como vocês podem ver, ó, parecia feliz. Ele está observando. Ele não pode ter certeza. Ele não pode dizer que ele estava feliz. Porque ele não vai conhecer os sentimentos da personagem, tá bom? Bom, outra coisa que vocês devem saber é que uma narrativa de aventura há os personagens protagonistas e o personagem antagonista e também personagens secundários. Vamos aos protagonistas. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Batman, que é uma figura bastante conhecida e não tem como vocês não entenderem bem com a figura dele sendo apresentada. Protagonista é o personagem principal de uma narrativa. Tem um papel mais importante no desenrolar da ação. É ele que vai fazer tudo acontecer. Mas ele não pode fazer tudo acontecer se não houver um conflito. Então, tem-se o papel do antagonista. O antagonista, aquele que se opõe ao protagonista. Ou seja, o Coringa não vai ser nada amigo do Batman. Pelo contrário, sendo o seu inimigo. Aquilo que eu falei. Muitas vezes só é revelado como antagonista durante o clímax. Ou seja, ele passa a história todinha sendo apresentado ou tendo até mesmo convívio com o protagonista, mas mal sabe esse protagonista que é aquela pessoa que está do seu lado ou aquela pessoa que lhe é conhecida que vai ser o vilão da história. Bom, como eu já havia falado, além do protagonista e do antagonista, também há personagens secundários. Como eu trouxe esses exemplos para vocês, eu vou continuar com ele. Por exemplo, em Batman,
Um dos personagens que podem ser considerados secundários seria o mordomo do Batman. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre as narrativas de aventura. E espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo chat, que eu estarei disponível para atendê-los, tá bom? A atividade será mandada dentro de alguns minutos para o nosso grupo do WhatsApp. Então, tchau, pessoal. Tenham todos um bom dia.